Nós vamos discutir agora o que é fazer uma avaliação clínica e funcional para que você prescreva de maneira criteriosa o treinamento resistido e o HIIT do seu aluno. Antes de mais nada, Rafael, o que é fazer uma avaliação? Então vamos lá. O que é fazer uma avaliação? O que significa a palavra avaliação? A palavra avaliação significa diagnóstico. Diagnóstico. Então, falar avaliação é a mesma coisa que falar diagnóstico. Aí pode vir a pergunta, Rafael, mas tudo bem, mas o que é fazer um diagnóstico? Fazer um diagnóstico é fazer uma análise. Análise, um julgamento. Ou também podemos falar uma interpretação. Então, vamos comigo, entende isso aqui, para que a gente possa ter a prescrição do treinamento resistido e do aeróbio como um HIIT de maneira aprofundada, criteriosa. Se nós queremos ir além, nós precisamos lidar com aquilo que nos proporciona sermos diferentes, senão nós vamos ficar sempre na mesma. Então, o que é fazer uma avaliação? É fazer um diagnóstico. E o que é fazer um diagnóstico? É fazer uma análise, um julgamento, uma interpretação. Agora, interpretação, análise e julgamento do quê? Por exemplo, o dentista tem que fazer o diagnóstico. É cárie ou não é cárie? O oncologista tem que fazer o diagnóstico. É câncer ou não é câncer? O ortopedista tem que fazer o diagnóstico, fraturou ou não fraturou. O cardiologista é uma doença cardíaca ou não é. E nós, profissionais da área da saúde, da educação física, da nutrição, qual é o diagnóstico, qual é a análise que devemos fazer dos parâmetros clínicos e funcionais? É isso que nós precisamos fazer. Por quê? Porque para poder haver prescrição do treinamento... Rafael, o que é a prescrição do treinamento? É a análise que eu vou ter o seguinte, eu faço o diagnóstico do meu aluno, e aí eu tenho um prognóstico para ele. Eu faço análise de como ele está e eu faço análise de como ele deveria ficar. Em todas as áreas nós temos isso. Em todas as áreas. A educação física, os profissionais de educação física, a grande maioria não faz isso nem isso. Logo não tem treinamento, não tem tratamento. Se você reparar, qualquer área tem. Se você pegar o seu notebook e levar para poder arrumar, porque ele não está ligando, e se você chegar agora lá na sala de informática, naquela loja de informática, e você chegar lá e falar assim, olha, meu computador não está ligando. E se você falar, você pode arrumar para mim? Tá aqui, arruma para mim agora. O que ele vai dizer? Não, deixa o notebook aqui que eu preciso de ver o que ele tem. E se você insistir, não, eu já quero até te pagar. Você está falando com o técnico do computador. Não, já quero até te pagar, arruma para mim agora. Ele vai te falar, eu não tenho nem como te cobrar, porque eu não sei o que o seu computador tem. Porque se for placa-mãe, é um tratamento, é uma coisa que eu tenho que fazer. Se for fusível, é outra coisa. Mecânico, o seu carro está fazendo barulho, leva no mecânico e chega, eu já quero até te pagar, o mecânico vai dizer a mesma coisa, deixa o carro aqui. Por que ele quer deixar o carro aqui? Para ele fazer o diagnóstico do que tem o carro. E aí ele vai fazer o prognóstico de como tem que ficar o carro. E o que vai ser isso aqui? Vai ser o tratamento. Rafael, o que é o tratamento? É tudo que o mecânico vai fazer para tirar o carro dessa condição e levar para essa condição. Em qualquer área tem isso. Se você pegar qualquer área, tem isso. O ortopedista, diagnóstico, fraturou, prognóstico, osso consolidado. Qual vai ser o tratamento? Tudo que ele vai fazer para tirar a pessoa daqui e chegar até aqui. Nós somos a única área que não faz isso aqui, ou que a maioria esmagadora não faz. Quer ver um exemplo? Se chegar agora o aluno na academia, ou lá para o professor que trabalha na academia e falar,
eu vim aqui conhecer a academia. Ele tem treino na hora ou não tem treino na hora? Analisa comigo. Chegou um aluno agora na academia. Ele fala, eu vim conhecer a academia. O aluno tem treino na hora. Como? Como que ele pode ter treino na hora? Inclusive ele tem treino para semana. Já no dia seguinte, ele já tem um treino para semana. Como pode isso, sendo que eu preciso fazer o diagnóstico do quadro clínico e funcional dele e traçar o prognóstico? Por que a nossa área, muitas vezes, nós somos desvalorizados? Porque nós somos a única área da face da Terra que não faz essa porra aqui. Rafael, tem gente que faz a minoria. Qualquer área, se você pegar o cara, qualquer área, eu posso citar o gari. Um dia eu estava na rua, encontrei um grupo de gari, os caras estavam analisando. Falei o seguinte, precisamos limpar esse quarteirão. Precisamos limpar esse quarteirão. Seguinte, ali aquela parte é o que está mais suja. Vamos começar por ali e depois, o que os garis estão fazendo ali? O diagnóstico, qual é a análise do local que eles vão limpar? E qual é o prognóstico? Tudo limpo. E agora o que eles vão fazer? Todo o procedimento para levar aquele... Nós somos a única área, por isso que a maioria ganha 10 a 15 reais na sala de musculação. Por isso que a maioria dos personagens ficam brigando com outros personagens para ver quem cobra menos. Ficam até reclamando, tem professor aqui na academia que cobra pouco. Logo é difícil ter aluno porque você fica concorrendo com o preço. Meu Deus! Tem noção disso? Se chegar agora um aluno na sala de academia, agora ele tem treino. Como? Como? Rafael, qual é a nossa missão? Eu já entendi, oncologista, diagnóstico, câncer ou não? Ortopedista, fraturou ou não? Dentista, é cárie ou não é cárie? E nós? Temos que fazer o diagnóstico, análise do quê? Dos parâmetros clínicos e funcionais. Parâmetros clínicos está ligado ao quê? Ao funcionamento interno do organismo. E funcionais, capacidade de trabalho. Rafael, o que significa isso? Que eu vou avaliar, eu vou analisar como está o funcionamento interno do organismo e a capacidade de trabalho dele. Esses parâmetros clínicos e funcionais são envolvidos com o quê? O que eu preciso saber? Eu posso avaliar diversos parâmetros, inclusive, por exemplo, densidade mineral óssea. Rafael, mas eu vou fazer, então repare. Então a pergunta é, o que é essencial? O que não pode faltar numa avaliação do seu aluno? Seja ele atleta, sedentário, cardiopata, hipertenso, obeso, diabético, o que não pode faltar? O que não pode faltar é a análise do VO2 máximo. Mas ele é fisiculturista, não interessa. VO2 máximo é a principal variável fisiológica que analisa a saúde cardiovascular. Então você precisa saber qual é o VO2 máximo dele. Por quê? Porque o VO2 máximo é a principal variável que informa sobre a saúde cardiovascular. Inclusive o VO2 máximo em níveis adequados está associado à redução do risco de mortalidade. O que mais? Nível de força muscular. Nível de força muscular. Por que, Rafael? Porque a força muscular também é um outro parâmetro associado com doenças cardiovasculares, ou seja, níveis adequados de força estão associados com redução do risco de doenças cardiometabólicas e de mortalidade. Tem noção disso? Repara isso. Você analisar o nível de força da pessoa, você consegue fazer o diagnóstico, a análise do risco de mortalidade. Você precisa fazer a análise da composição corporal. Composição corporal, principalmente no que tange a gordura abdominal, que você pode usar a circunferência abdominal. E por quê? Porque o tecido adiposo abdominal secreta citocinas inflamatórias, que está ligado a todo um transtorno neuroendócrino metabólico. Então, posso colocar mais fatores? Sim, esses três não pode faltar de jeito nenhum. E aqui eu posso também acrescentar flexibilidade articular. Flexibilidade articular. Por quê? Porque é uma capacidade física importante, que inclusive traz agora melhora da postura, menos risco de dores, mas o essencial são esses três primeiros fatores. Quer dizer que flexibilidade, análise da flexibilidade não é importante? Não, é importante. Eu estou dizendo que jamais pode faltar, seja se você trabalha no parque, no condomínio, na rua, não importa onde você trabalha, você precisa fazer análise disso. Então, interpreta comigo aqui. Você já sabe, a nossa missão como professores de educação física é tão importante quanto.
O médico vai fazer o diagnóstico, é doença cardíaca ou não? E você vai fazer a análise do VO2 máximo, que está associado com o risco de mortalidade. Você consegue fazer o diagnóstico, a análise da função cardíaca, do risco de mortalidade, a força muscular, a composição corporal. Tudo isso determina parâmetros clínicos. E por quê? Porque o VO2 máximo, que influencia o VO2 máximo, é a função cardíaca, respiratória e muscular. Logo, se o VO2 máximo está em níveis adequados, quer dizer que parâmetros clínicos ligados à função cardíaca, respiratória, muscular e metabólica estão em níveis adequados. Força muscular ligado a parâmetros clínicos, porque está ligado agora a risco menor de doenças cardiovasculares, e funcionais, capacidade de trabalho. Composição corporal, principalmente a região abdominal. Essa gordura abdominal modifica a função de diversos órgãos e sistemas. Determina a mudança funcional. Então você precisa fazer um diagnóstico. E aqui vai minha análise. Não use mais a palavra avaliação física, porque o que se faz nas academias não é a avaliação diagnóstica, é um teste. Porque o que é fazer diagnóstico? É fazer uma análise, um julgamento. Diagnóstica é a mesma coisa que avaliação. Eu poderia falar só avaliação ou diagnóstico. É fazer uma análise, um julgamento, uma interpretação. Mas repare o seguinte, para eu analisar, ou julgar, ou interpretar, eu preciso julgar, analisar algo. Então eu preciso obter algo para analisar, para poder julgar. Como que eu vou obter isso? A partir de exames. Rafael, o que são exames? Mesma coisa que testes. Exames, mesma coisa que teste. Tá bom, mas o que é um teste? O que é um exame? Algo que te fornece dados e informações. Algo que te fornece dados e informações. Então, fazer um exame é fazer algo que vai te fornecer dados e informações. Aí, a partir do olhar que você tem para esses dados e informações, você consegue emitir o diagnóstico. Por exemplo, você tem uma suspeita de fratura de úmero. O médico quer fazer o diagnóstico, fraturou ou não. Ele pede, primeiro teste que ele faz, o que nós devemos fazer, uma anamnese. O que é uma anamnese? É um exame, é um teste. A anamnese é algo que te fornece dados e informações. E ele te pergunta, quando você caiu, você ouviu algum barulho? Tá doendo aqui? Como é que foi isso? Tá fazendo perguntas. Mas os dados que ele colhe da anamnese não são suficientes para ele emitir análise. E ele pede um outro exame, um outro teste, que é o raio-x. Sai o raio-x. Você pergunta para o cara que fez o raio-x lá, o técnico do raio-x, faz 20 anos que ele faz raio-x, e você pergunta para ele, qual é o diagnóstico? Ele te responde, não sei. Por que ele não sabe? Porque fazer teste ou exame é fácil, é só seguir protocolos. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. O conhecimento, o diferencial está em quem faz o diagnóstico. Assim como eu, talvez você pegou o raio-x já, veio olhando e não entendeu nada. Quando caiu na mão de quem entende, o médico olha e fala, fraturou, e foi só um pouquinho. Porque ele sabe, porque ele tem um conhecimento técnico sobre isso. Nas academias só faz o quê? Testes. O cara leva a pessoa lá para a esteira, por exemplo, e faz um teste incremental, faz o teste de Cooper, faz um teste de caminhada, seja o que teste que for, e vê que o VO2 máximo da pessoa, sei lá, um homem de 30 anos, viu que o VO2 máximo dele, por exemplo, naquele teste que ele fez, deu, sei lá, 38,5 ml quilograma minuto. Não importa o protocolo que você fez. Homem de 30 anos, VO2 máximo 38,5 ml, parou por aí. Isso não é fazer avaliação, isso é fazer um teste. É a mesma coisa que o médico pediu raio-x, você pega o raio-x, leva para ele e ele fala, beleza, pode ir embora. Ou você vai falar, qual o diagnóstico? É a mesma coisa, qual o diagnóstico? Homem de 30 anos com VO2 máximo de 38,5 ml, qual o diagnóstico? É tão importante quanto o cara diagnosticar se é câncer ou não. Você tem que entender isso. É tão importante quanto. Qual o diagnóstico? Excelente, bom, regular, ruim. Por quê? Se você disser que é regular, quer dizer que essa pessoa não tem uma boa função cardíaca, não tem uma boa função muscular, uma função metabólica. Logo tem risco
de doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, se for regular, diagnóstico regular, mas você falou que está excelente, você já cometeu um erro gravíssimo. É o médico que falou que era câncer e não é câncer. Entenda isso, é tão importante quanto. Não adianta você fazer o teste no supino reto, sei lá, esse mesmo cara no supino reto, esse mesmo cara que pesa, sei lá, 80 quilos, no supino reto, em uma repetição máxima, seja pelo teste de 1RM ou de repetições máximas, esse cara levanta, sei lá, 56 quilos em uma repetição máxima. Qual o diagnóstico da força muscular dele? Excelente, bom, regular, ruim. Por quê? Tá vendo como agora é diferente? Você pode ser diferente? E aí, você então faz testes. Eu vou lá e ponho meu aluno para fazer um teste de Cooper, um teste de bulk, para poder agora tirar a informação do VO2 máximo. Então, ó, fiz um teste incremental na esteira e vi que o VO2 máximo do meu aluno homem de 30 anos é de 38,5 ml. O que eu fiz? Fiz um teste, ou seja, obtive dados e informações. Agora eu olho para esses dados e informações e faço o diagnóstico, faço a análise, faço o julgamento, faço a interpretação. Então, o diagnóstico dele é o quê? Diagnóstico, por exemplo, regular. Aptidão cardiorrespiratória regular. Qual é o prognóstico para ele? É levar a aptidão cardiorrespiratória para bom. E por quê? Porque no bom vai ter boa função cardíaca, muscular, metabólica, menos risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. E agora? Agora você vai fazer o tratamento, que para nós é o treinamento, ou seja, todas as adaptações fisiológicas que você vai fazer para tirar a pessoa desse quadro clínico e funcional e levar para esse daqui. É para isso, se você não fez diagnóstico, você não tem prognóstico. Logo, não tem como ter treinamento. Ah, mas o cara treina. Então não é treinamento, é entretenimento. Treinamento é coisa séria. É coisa séria. Esse cara fez o teste de 1RM ou de repetições máximas. E você viu que no supino reto ele levanta 56 quilos. Ele tem 80 quilos. Qual o diagnóstico dele? Qual o diagnóstico dele? Excelente, bom, regular, ruim. Por quê? Por quê? Mas você não pode errar, você não pode chutar. Eu vou chutar, não, porque você não quer que o oncologista chute que é câncer e não é câncer, ou que não é câncer e disse que é câncer. Você não quer que o dentista chute é cárie ou não é cárie, você quer algo preciso. Você não quer que o mecânico chute, acha que é motor, você quer o diagnóstico perfeito, é o motor. Você não quer que o técnico do computador chute, é fusível, não. Você quer o diagnóstico, é placa-mãe, você quer para tudo, você quer para tudo, então faça isso. Não tem como você não ser valorizado, não ser reconhecido financeiramente, inclusive. Não tem jeito, mas desde que você comece tudo a partir da avaliação diagnóstica. Então, você já pode, inclusive, oferecer a possibilidade, ao invés de fazer uma porra da aula experimental que o aluno não tem como te diferenciar, porque todo mundo no mundo, quase todo mundo no mundo faz aula experimental. Você não pode fazer aquilo que todo mundo faz. Oferece uma avaliação diagnóstica do quadro clínico funcional, em que no primeiro contato com ele, você pode fazer agora uma análise da força muscular do VO2 máximo. Ah, Rafael, mas para ele não vai dar. Então, pelo menos uma anamnese para você começar a identificar o quadro clínico e funcional dele e você começar a emitir um diagnóstico, uma análise dele e agora traçar um prognóstico. E aí você vai ter a sua metodologia de treinamento. Fala para ele, mostra para ele, tira a porra da osso mental porque não serve para nada. Você não pode fazer aquilo que todo mundo faz. Se todo mundo faz, ou quase todo mundo faz isso, você não pode fazer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Valeu!